Olá, bem-vindos mais uma vez ao Complemente Podcast. Fabiana Assis e Malu Pires mais uma vez aqui com vocês. Olá, sejam bem-vindos de novo. E vamos falar sobre um tema seríssimo, trauma. A gente já trouxe esse tema aqui, Sim, mas de uma visão um pouco diferente, aliás, bem bem diferente. diferente. Hoje a gente vai falar com a Cornélia Rossi, que é da Associação Brasileira de Trauma, especialista no tema, mestre e doutora em psicologia, e ela trouxe junto com uma galera Somatic Experience, pronunciei corretamente? Brasil. Para o Brasil há 40 anos atrás, Cornélia, bastante tempo atrás. É uma técnica que eu tive contato através da nossa amiga Adriana Rego, um beijo para Adriana. Que também já foi nossa entrevistada Já foi, aqui. falando de parapsicologia. E hoje a gente vai entrar mais no detalhe do que é a SE, do que é a Somatic Experience. Cornélia, muito obrigado por você ter Muito vindo aqui. obrigada pelo seu tempo. Eu sei que a sua agenda é muito cheia e você conseguiu dar um espacinho para vir aqui conversar com a gente e contribuir com esse tema importante. É um prazer estar aqui com vocês e também é muito bom para mim dar a oportunidade de falar um pouco sobre experiência somática. E assim, a gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar a gravação, né? É um tema que acho que depois da pandemia aconteceu mais, né? Assim, de as pessoas olharem mais para os traumas, né? Porque a pandemia foi um trauma, né? Um trauma coletivo, vamos dizer assim, né? Todo mundo acabou, querendo ou não querendo, olhando para isso, né? Poxa, ficou traumatizado de uma Com certa forma. certeza, a pandemia trouxe muita busca para ajuda para trauma. Por quê? Porque as pessoas ficaram em casa, num entorno Perderam limitados, muita gente também, né? nervosos, descarregando coisa nos filhos que antes não podiam. Então, realmente, o trauma trouxe, a pandemia trouxe essa necessidade. Mas antes mesmo da pandemia, os tempos modernos têm trazido muito trauma. Não só os conflitos mundiais, mas como a forma de viver, a necessidade de correr, de fazer as coisas rapidamente e sem dar tempo de você usufruir dos sucessos, da natureza. Das Então, alegrias, né? é uma demanda do tempo, sabe? Cuidar-se de si e viver de uma maneira mais confortável. Vamos começar pelo começo, né? A gente sempre traz com o tema principal e esse tema de Somatic Experience, sim, você estava me falando, né? Porque eu achei que era Somatic Experience, não. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente o que é isso. Então, é uma abordagem, pode chamar de psicoterapeuta ou não, porque ela é fisiológica, ela se baseia na resposta fisiológica do corpo, mas ela se baseia principalmente, o nome fala, somática, é do corpo, experienciar o corpo. Então, muitas vezes a gente não percebe o que está acontecendo com o corpo, usa muito a cabeça cognitiva. Eu tenho que fazer isso, bom, vou fazer, né? Não percebe nem o prazer, nem as dificuldades e nem os obstáculos para fazer. Então, somatic experience quer dizer uma terapia que leva em consideração as percepções do corpo. Mas essas percepções, elas vêm através de um sintoma que o paciente chega ou é apenas um exercício de presença, de estado de presença no corpo? Ela pode vir sob forma de sintomas. Os sintomas, mas também não. Também pode ser apenas uma presença. Quando o corpo tem algum incômodo, ele dá um sinal. Se você não dá bola, ele fala um pouco mais alto. Se você não dá bola, fala que nem uma criança, sabe? Mãe, você não dá bola? Mãe! Grita, né? Grita. Então, quando o corpo não é escutado, aí ele grita, aí ele dói. Grita em forma de sintoma ou até de uma doença, talvez, né? Exato, sob forma de uma doença. Fibromialgia, sob forma de As doenças autoimunes, doenças né? autoimunes, perfeito. Porque o trauma em si, ele age muito diretamente sobre o sistema autoimune. Então, ele faz com que o corpo seja muito vulnerável a uma série de moléstias. E eu acho que você falou assim, a palavra trauma, né? Tipo, esses trauma, cada um, eu acho que se a gente fosse fazer uma enquete no shopping que a gente está gravando aqui, o que é trauma para a pessoa, cada um ia dizer de uma forma, né? O que é o trauma. Então. Eu vi um vídeo isso interessante falando sobre o trauma, né? Porque quando a gente faz um traumatismo craniano, né? Você teve um trauma no osso, né? Que é o que a gente vai ver de uma forma mais evidente. Depois o seu corpo é obrigado a se regenerar aquilo, né? E aí eu gostei da abordagem da SE, porque é para olhar para essa cicatrização que às vezes não acontece, né? Porque às vezes o trauma deixa ali sequelas nas pessoas
no corpo das pessoas, né? E elas acabam não olhando para isso. É um pouco... É por aí ou eu tô falando Sim. besteira? Na vida, nós temos muitas possibilidades de episódios com possibilidade traumatizante. Muitos, tudo pode ser quase traumatizante. Vai depender de como te atinge, em que estado. Por exemplo, uma criança recebe um evento de uma forma traumatizante. Por exemplo, um peixinho dourado que ele tinha no aquarinho dele e morreu. Para uma criança isso pode ser um trauma. Para um adulto, às vezes, não, pega o peixinho, joga fora, compra outro, alguma coisa assim. Então, depende das condições emocionais da pessoa, da vivência, por que a pessoa já passou. E olha que coisa interessante, se você já foi traumatizado, mas conseguiu superar esse trauma, a segunda vez você não é tão traumatizado. Você já tem experiência de vida, de viver com isso. Então, tem uma coisa boa de você ter dificuldades na vida, episódios na vida que você consegue superar. Só que você precisa dar um tempo de perceber que você superou e celebrar isso. Se passar batido, você não aprendeu com a experiência, né? Então, e o que é o trauma? Trauma é qualquer experiência que você passou e que é desagradável, mas que depois que passou, você não consegue superar. Se você consegue superar, se você tem um entorno, amigos que te apoiam, os pais que te apoiam por alguma coisa que te aconteceu quando criança, você às vezes você supera isso e passou. Mas às vezes não supera. Quando não supera, começa a pensar só nisso. Tem sonhos, tem imagens recorrentes, tem susto, tem uma sensibilidade maior desenvolvida aos sons, Ao toque, né? ao toque. Não, nesse braço não me toca, só me toca no, a possibilidade de conviver com uma situação. Por exemplo, uma pessoa que começa a namorar, tá feliz, tá dando tudo certo. Não, mas eu não posso, eu vou desmanchar o namoro. Porque tem algum empecilho que não permite ir adiante. Geralmente com uma raiz de alguma coisa que aconteceu lá para trás. Geralmente, os traumas mais profundos a gente pode dizer que foram na infância? Ou não necessariamente? Não, pode ser em qualquer época. Qualquer idade. Qualquer idade. Agora, a criança com certeza é mais vulnerável Sensível, a se né? traumatizar, né? Por exemplo, antes só se falava de trauma como um episódio que acontecia rápido demais e que não dava tempo de você reagir, né? O conceito de trauma mudou. Agora, primeiro, não precisa ser rápido e não precisa ser um evento, mas pode ser um evento repetitivo. Uma pessoa que vai trabalhar, mas o seu chefe, você não sabe fazer nada direito. No dia seguinte, de novo esse relatório está ruim. Então, devagarzinho, a pessoa vai se traumatizando pelas circunstâncias repetitivas. Interessante. Outra coisa também é um bebê, uma criança, né, que num orfanato, ele chora, não é atendido. Tem muita criança, não dá para atender, não tem tantas pessoas, ele chora. Aí ele chora de novo, não é atendido, ele não chora mais. E ele Fica entende apático. esse lugar de apatia, né? Então, esse é um trauma de desenvolvimento. A criança não pôde desenvolver suas potencialidades por não ter sido observado e atendido nas suas necessidades. Então, trauma não é só um evento. É qualquer coisa repetitiva ou qualquer coisa na fase de desenvolvimento da criança que bloqueia. E essa percepção é tão individual, né? Eu trabalho com constelação familiar também, e às vezes você pega 4 irmãos, uma mesma família, o mesmo pai e uma mesma mãe, os mesmos acontecimentos, e cada um conta uma história. Cada um percebeu aquele evento traumático E de respondeu a uma ele forma. de uma forma É diferente. incrível, parece que são 4 histórias diferentes e é a mesma família, a mesma história. Então isso é muito filtro pessoal de cada criança, né? Só que aí também tem uma visão da gente. Mas é tudo igual, os mesmos pais. Não é. O mesmo amor que uma mãe dá para um filho não é idêntico
ao amor que dá pelo outro. Não estou dizendo que é mais ou menos, não estou pondo números. É diferente. Mas a maneira de você lidar com cada um é diferente. Porque as pessoas são diferentes. E mudam a cada dia, né? Uma mãe de primeira viagem é uma coisa, de segunda viagem é outra. Exato. E ainda tem mais uma. Cada filho vai ter um professor na escola e vai ter a influência daquele professor e a influência daquele amiguinho, né? Então não tem essa coisa de igual. E eu estava vendo um vídeo isso na internet que falava sobre assim, o que é melhor, né, para não ter trauma, né? Não ter trauma, né? E aí a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar. Todo mundo, de uma certa forma, tem algum trauma, né? Porque as pessoas devem estar assistindo, né? Eu não tenho nenhum trauma que eu lembre, né? Eu não tenho... E aí esse é o ponto, né? Não tem nenhum trauma que você lembre, que você recorde, que esteja no seu consciente, né? Mas está lá no inconsciente e pode ter essa tradução corporal. É isso que o Somatic Experience tenta olhar, não é isso? Exato. Agora, eventos com potencial traumático existem sempre e em todo lugar. Se você vai ser traumatizado, também é outra coisa. Vai depender do seu estado de humor, da sua resiliência, da sua criação, de todo o seu passado que você teve até esse momento. Mesmo assim, se você for traumatizado, se você tiver uma vida saudável, no sentido de ter pais, parentes, amigos, cuidadores que te dão apoio, que te dão... você, às vezes, não persiste no trauma. Já roubaram o celular. Então você vai no escritório, você chora, as amigas, o que foi? Você quer, olha, eu tenho um celular velho para emprestar e tal. Então, esse apoio já faz com que essa situação não vire traumática para a pessoa. Então, a própria pessoa, com o tempo, com uma vida saudável, com recursos, com coisas que recebe do seu meio ambiente e da sua maneira de viver, é capaz de superar o seu trauma. Mas, quando isso não acontece, aí ficam sonhos, pesadelos, voltam, aí você fica com uma hipervigilância o tempo todo, uma ansiedade, e isso vai fazer mal para o seu corpo, para o seu sistema, para o funcionamento do seu ser. E, às vezes, esses sintomas podem recuar, mas numa situação diferente podem passar bem. Por exemplo, uma menina que teve abuso sexual como menina, né? A mãe não deu bola. Não, imagina, o tio não vai mexer com você, imagina, besteira, né? E então não teve acolhimento, teve que segurar o segredo sozinho. Então ele vira um trauma porque não conseguiu descarregar e receber apoio. Mas passa uma vida normal. Quando começa a namorar, aí que vem os sintomas repetitivos, como uma coisa que foi enterrada e não digerida. Mas no caso de um abuso, como você está trazendo, vamos supor que essa família desse o apoio, conversasse, deixasse essa criança se expressar, trocasse, né, um carinho, levasse até para um certo lugar mesmo de cuidado, né, mais especial. Ainda assim, continua sendo um trauma para aquela menina que passou por aquela experiência? Geralmente fortalece. Porque aí vem uma transformação da situação traumática como uma vitória de que eu sobrevivi, consegui contar para minha mãe e minha mãe mostrou uma compreensão da minha situação. Então consegue superar. Qualquer trauma é superável. Superável e transformado. Não sumir da história, não, nunca aconteceu, não. Mas ser transformado como um recurso, um significado diferente. E aí tem o benefício de você finalizar uma situação traumática para ser um recurso para você e não um peso. Eu fico imaginando as mães que estão nos ouvindo e o que toda mãe quer é isso, né? É conseguir fazer com que seus filhos passem pelas situações desafiadoras e que aquilo ali faça com que eles cresçam e não com que eles paralisem. Então, o que você está trazendo aqui de experiência é que se a gente conseguir, né, olhando para esse olhar materno, né, paterno, de família, dar o apoio para a criança, né, para o adolescente, de uma situação traumática,
É bem possível que ele consiga passar por aquilo ali sem grandes... E se fortificando. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu mesmo pisei na bola. Hoje nunca faria assim, né? Meus filhos vinham e falavam assim, essa professora chata e não sei o que lá mais. Eu falei, não. A professora, você precisa respeitar, precisa fazer aquilo que ela manda, precisa isso, né? Chegou uma hora, não me falavam mais mal da professora. Hoje em dia, não que eu desse razão para o menino e falasse, ela é chata? Por que é chata? O que ela fez? Ela fez isso? Você ficou aborrecido? E aí, o que você fez? Sabe? Puxar a conversa, dando o apoio para o filho, porque é a sua missão. Sim. Né? E você falou de resiliência, né? Porque eu acho que é isso, diferente de resistência para resiliência, né? Que eu gosto de falar muito de meus atendimentos. Desenvolver a resiliência na criança, esse que é o segredo. Ela voltar para o lugar que ela deveria estar, né? E não ficar lá... Você quer saber uma outra situação de resiliência que as crianças antigamente faziam mais do que atualmente, né? Brincadeira de roda. Você está brincando de roda. Sabe aquela brincadeira de lenço atrás? Então você vai. E você desenvolve uma senso-percepção se o lenço caiu atrás. Sim. Quando caiu atrás, você pega o lenço rápido. E aí você tem uma descarga de adrenalina, né? O sistema nervoso simpático, você corre! E aí você corre e joga. E isso daí aumenta a resiliência da criança. Você faz um estímulo para ter adrenalina, depois para você descansa. Essa e outras brincadeiras de criança. Interessante. Sabe? Não seja ficar no celular. Isso. O próprio esporte, né? É aquela competição, esporte. Aí faz um gol, aí... Os desafios. Perde, né? Se machuca. E se for desafio, tudo bem. Mas se for, olha, você tem que passar na prova. Como que você só teve 7? O que você tem, sabe? É traumatizante. Sim. Ornélia, eu descobri, eu estava falando para você antes de começar aqui, né? Esse livro aqui que eu vou deixar depois a descrição para vocês, do Peter Levine, que foi o criador da Somatic Experience, isso. Né? É interessante como é que você conheceu ele, como é que você teve interação com ele, né? E eu vou trazer um pouco, porque em outro vídeo sobre a internet estava falando como é que você descobriu, né, o Peter Levine, o contato que você teve com ele em Boulder, lá no Colorado. Mas eu achei legal você relatando que ela é húngara, tá, gente? Apesar de ela falar português super bem, ela é húngara, já está aqui 40 e poucos anos aqui no Brasil. Quanto tempo? Tá? Já faz quase 80. 80 anos no Brasil. É verdade. E eu achei interessante você falar assim, não tinha trauma, você foi conversar com ele, e aí, depois eu vou deixar o link do livro aqui, e aí ele acabou descobrindo que você tinha um trauma que você nem sabia, né? Você poder relatar um pouquinho para as pessoas aqui essa questão, né? Então, aproveitando o título de livro, que fala trauma e memória, né? Então, a memória, você só guarda se tem algum significado emocional. Senão você fica guardado e você não lembra, né? Não lembra. Porém, esse trauma que tem significado emocional, você pode guardar. Mas se for traumatizante ou difícil, você finge que não tem, não conscientemente, sim, mas você esquece. Então, vem uma pessoa e fala assim, olha, eu estava no carro, aí deu acidente, eu não lembro de nada. Só acordo quando no hospital disseram assim, olha, tudo bem, sua mãe está aqui, ou qualquer coisa assim, né? Então, eu queria falar sobre memória. Então, tem coisas que acontecem e ficam vivos na memória. E ficam passando que nem um cineminha. Repete. Mas, às vezes, não. Ficam embutidos, ficam guardados. Eu, no meu caso, nasci na Segunda Guerra Mundial. Minha casa foi bombardeada, fiquei sem casa. Aquelas coisas de guerra que a gente vê bastante, né? E eu esqueci disso. Cresci no Brasil, bem pode, saudável, né? Meus pais logo arrumaram emprego no Brasil. Você veio para cá com quantos anos? Eu cheguei no Brasil, tinha 4 anos. Bom, aí eu conheci o Peter Levine em Boulder, Colorado. Eu não sabia quem que era Peter Levine, né? Porque eu era professora de anatomia dentro do Rolf Institute e viajava o mundo dando aula, né? Quando eu perguntei para o Peter Levine, puxa vida, você trabalha com trauma? Que pena, não tenho nenhum trauma, mas eu gostaria de experimentar uma sessão sua. Aí experimentei uma sessão, em 5 minutos eu estava aos prantos.
E esse pranto era um pranto de criança quase, sabe? De medo, de tristeza. Aí ele foi fazendo perguntas no meu corpo, o que eu sentia, que é como o SE trabalha. Você focaliza no corpo. E aí eu fui respondendo, e foi me dando um certo alívio. Quando eu cheguei de volta ao Brasil, em casa, meus filhos ficaram espantados que eu não briguei com eles. Baixa o volume da televisão, tal. Eles ficavam assistindo esses filmes de guerra, de bomba, ai, socorro, não, né? E que me angustiavam muito. E de repente, poxa, aquilo era um filme que meus filhos estavam assistindo. Isso em uma sessão. E você nem se dava conta que você falava isso, né? Não. Baixa o som. Mas eu fiquei mais leve, fiquei mais tranquila, sabe? Como pode, né? Que interessante. Aproveitando que você está falando sobre uma sessão de SE, eu queria que você falasse como funciona uma sessão. A maioria dos meus clientes, quando chegam, vem com queixa de, olha, eu tenho fibromialgia. Vem com um sintoma. Eu tenho enxaquecas frequentes. E é isso. O Peter Levine, quando ele desenvolveu esse método, ele achou que podia ser muito útil para situações traumáticas. No entanto, as pessoas, quando me procuram, não falam, olha, eu tenho um trauma. Sim, eu vim imagino. por causa disso. Na ABT, Associação Brasileira de Trauma, as pessoas procuram sim, porque nós temos um ambulatório lá Que legal. de atendimento. Então, as pessoas entram em contato com a ABT, marcam, e aí eles falam assim, olha, eu tive um trauma de abuso, ou então isso, e aí eles recebem o atendimento. Legal. Mas na clínica, aparecem pessoas mais com sintomas, né? Ou então sintoma de ansiedade, ou, eu não sei, eu fico inquieto, parece que tem alguma coisa. E aí você, através de... Fala essa inquietude, como é que é? Essa inquietude, parece que eu não consigo parar com a mão. Aí você fala assim, faz o movimento que sua mão quer fazer, só que faça devagar e presta atenção. Me dá uma impressão, isso me tranquiliza um pouco. Mas na realidade, o que eu estou fazendo? Estou percebendo com a minha mão que eu estou varrendo, que eu quero que vá embora. Isso, imagina que vai embora. O que se sente? Um alívio. Então, através de viagem das percepções corporais, a pessoa vai fazendo com que a sua fisiologia responda e se regularize. Mas aí, através desse sintoma e desse exercício, vocês elaboram na Associação Livre o trauma? Não, é só corporal mesmo. Inclusive, nem precisamos saber exatamente qual é o trauma, mas sim qual que é a sensação neste momento o paciente sente quando pensa em alguma coisa, ou quando sente a dor, ou quando sente alguma coisa. O foco é o corpo. Legal. Que interessante. Aqui na página 47 do livro, é uma pena que não dá para mostrar aqui, embora o nosso produtor não consegue mostrar. Mas eu achei interessantíssimo isso aqui, Cornélia, que ele mostra aonde de fato, nas emoções, tá? Para vocês saberem. Sim. A raiva, onde de fato canaliza a raiva no corpo, né? Onde somatiza a raiva no corpo. O medo, a repulsa, a alegria, o amor, né? O orgulho. E mostra esse tipo um mapa de calor, né? Dessas emoções no nosso corpo, né? Isso existe sim. Porém, não se iluda. Se a pessoa, numa sessão, disser... você pergunta, por exemplo, mas agora que você está me contando que seu marido te traiu e tal, o que você sente? Eu sinto uma tristeza. Aí você fala assim, você sente uma tristeza. Me descreve essa tristeza. É muito ruim. Aí você já viu a mão fechada. Será que essa tristeza vem com um pouquinho de raiva? Acho que não, é mais tristeza mesmo, né? Eu falo assim, repara as suas mãos. É mesmo. Não pode ficar com a mão fechada. O corpo fala, né? O que você tem vontade? O que a mão tem vontade de fazer? Sabe? Então, veja que essas emoções coloridas aqui e ali são verdadeiras,
mas não é sempre. Às vezes você pode ter uma inquietude nos pés, você pode ter um aperto no peito que é de angústia. É essa a diferença que você está falando do explícito para o implícito, né? Exato. Do que a pessoa está querendo falar e do que de fato ela está mostrando, né? Essa leitura, né? Na terapia, né? Exato. Então, o Peter Levine falava, o trauma não está no evento, não é aquilo que aconteceu, mas de que maneira o seu sistema nervoso respondeu a isso. Ou seja, veio um assaltante com um revólver. Seu sistema nervoso falou, que vontade de dar um soco, mas eu não posso, ele está armado. Então, essa situação de não ação já deflagra um trauma. O nosso corpo é muito sábio, né? É muito sábio. Cada convidado que vem aqui, né, a gente fica impressionado como o nosso corpo fala, né? O nosso corpo grita e o quanto ele guarda coisas, né? E a gente consegue acessar esses pontos no nosso corpo e consegue trazer isso, às vezes, até como uma história ou como uma liberação, como a gente já... Exato. E tem mais uma coisa. Como a maioria das pessoas dá importância ao pensamento, ao raciocínio e despreza o corpo, né? Então, quando, por exemplo, estou resfriada, uma virose, alguma coisa, que vontade de deitar, tomar uma aspirina e vou trabalhar, eu vou fazer as minhas coisas, né? Então, como a gente não leva a escuta do corpo no nosso dia a dia? Sabe quando você acaba de escovar o dente, né? E você... Ai, você sente aquele geladinho na boca? Que delícia! Quanta gente desperdiça esse momento. Pronto, botar isso. Porque já está com a cabeça na próxima tarefa, sempre. Exato! Olha, eu adorei isso que você falou. A pessoa às vezes fica no futuro ou no passado e não curte o presente. E só o que a gente tem é o presente. O trauma, na realidade, é ficar revivendo o medo do passado acontecendo novamente, né? É basicamente isso, né, Cornélia? Exato. É viver o passado, projetando isso no futuro e desperdiçar o presente. E achando que ele vai acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, né? Então, esse corpo falando, né? Criando de uma certa forma, está evidenciando aquele trauma. E aí você, como terapeuta, vai tentando mapear o que quer dizer aquilo, porque a pessoa, como você falou aí da sua cliente que falava tristeza, mas estava com a mão fechada, né? Então, assim, a pessoa deve estar se perguntando, eu vou botar no Google lá, fibromialgia é igual a trauma. Não tem essa ciência exata, né? Eu tenho fibromialgia por causa que, sei lá, eu fiquei... Não tem uma conexão Não tem a lógica, conexão. mas está no corpo. Uhum. Porque o corpo reage a isso. Ô, Cornélia, e o nascimento? Todo nascimento é considerado um trauma ou não? A grande maioria das vezes é um trauma que... Por que eu estou falando da grande maioria das vezes? Hoje em dia é muito difícil ter um trauma tranquilo, fluido, mas ainda existe. Aí não seria trauma. Mas Um nascimento. um nascimento. Mas o trauma é seguido de holofotes, de luzes, da mãe não poder ficar, por exemplo, numa posição anatomicamente adequada para o nascimento ser melhor. Tem que ficar daquele jeito, com a perna para cima, né? Por causa de procedimentos médicos. Quando o neném acaba de nascer, já tiram logo aquela camada de gordurinha que tem e já é esfregado, já é tocado. Enfim, todas essas situações... Só de pensar realmente é traumático mesmo, né? Pingam o remedinho que arde no olho, né? Quer dizer, Vira de cabeça para baixo. Aí, porém, pode ser minimizado com procedimentos de que deixa o bebê chegar perto da mãe, deixa a mãe aconchegar, né? Deixa tranquilizar o bebê, né? Para que a experiência seja o menos traumático possível. Sim. E aí, depois, os cuidados com o recém-nascido, uma certa contenção, né? Porque antes se fazia coeiros, né? Depois ficava o bebê meio solto, né? Mas eles descobriram como acalma o bebê, ter uma certa contenção. Sim, sim. Não precisa ser um coeiro, mas almofadinhas para limitar o seu espaço no mundo. Não é
A mão não bate em lugar nenhum, Fiquei né? 9 meses ali aconchegado, agora eu vou ficar assim, Aí faz né? assim e o braço não bate em lugar nenhum, né? Então tem várias formas instintivas, não é regra, não é ler o livro. É só a mãe deslocar o seu tempo para estar com o bebê e não fazer nada. E aí essa conversa existe. E aí, só para. Eu sei que pode ser meio polêmico se você achar que não tem que responder, sem problema, tá, Cornélia? Mas essa discussão de parto natural e parto cesariana, tem alguma coisa que. Essa questão do trauma, É que levaram em claro, consideração? é claro que o parto é um processo, o parto natural é um processo que demanda tanto esforço da mãe para as contrações, não é esforço, que o corpo responde da mãe numa série de contrações, né? E o bebê também tem sua parte ativa no ato de nascer. Então é uma completude quando isso acontece pelo parto normal. Se for cesárea, que é necessário, que não tenha em muitas situações, não dá para fazer diferente. O bebê não passa por essa experiência. Ele estava lá, de repente tiraram ele daquele meio. Então parece que não fechou alguma coisa. Aí tem uma série de coisas que você pode fazer com o bebê quando está engatinhando, alguma coisa assim, fazer um túnelzinho apertado, vai, vem cá, vai, pega o brinquedinho ou faz qualquer coisa, faz ele passar por experiências de túnel, de aperto, passando Para ele pelo sentir corpo, que para ele sentir nasceu. que ele consegue sair. Eu falei assim, eu vou te segurar. Agora você não sai, agora você não sai. Ai, tá saindo. Isso, ótimo, vai. Falta pouco, falta pouco. Aí vai usar a perninha, dobrando a perninha, né? E tem várias abordagens que podem fazer com que a criança complete a experiência. Isso é importante que eu estou te falando. Completar a experiência. O trauma acontece quando a experiência não está completa, não foi feita. No SE, muitas vezes, a gente não trabalha com catarse, nem com coisas violentas, com coisas mais suaves e delicadas. Mas se a pessoa puder completar a experiência. Por exemplo, tinha uma pessoa armada me assaltando. Eu não pude reagir. Ótimo. Agora você vai fazer o seguinte: na sua imaginação, percebe um impulso do seu corpo, o que você tem vontade de fazer. E a pessoa não precisa fazer o acting out, né? Lógico. É só imaginar. Então eu imagino que eu quero sair correndo. Então imagina, corre, vai, isso. Para onde você vai correr? Eu vou correr para bem longe. O que você está sentindo? Estou com falta de ar, mas eu escapei. Sente o escapar. Para não ficar achando que o ladrão tá na próxima esquina, né? E aí completa a experiência e passa a resposta pós-trauma. Muito interessante. Entendeu? Bom, já que a gente está falando sobre bebê, uma curiosidade que me veio aqui. Vocês levam em consideração a vida intrauterina também? Com certeza, com certeza. Porque na vida intrauterina, a mãe continua vivendo, leva os seus sustos, leva, sei lá, está dirigindo uma brecada brusca, alguma coisa assim. Mesmo que não haja físico, a mãe se assustou e tem uma descarga de adrenalina. O seu coração bate mais rápido e essa descarga de adrenalina vai para o bebê. E o bebê não entende, ué. Ele não consegue nem por quê? associar, né? Por que aconteceu? Mas é perigo de vida. A maioria das coisas o bebê associa ou é uma ameaça de vida, e pode ser mesmo, né? Tóxicos, substâncias tóxicas, né? São mensagens que o bebê recebe e não tem o que fazer. Bom, o que fazer com esse bebê? É acolher as incertezas, acolher, sabe, depois que nasce, para você conseguir absorver um pouco essas percepções de e agora, né? Outra coisa, o bebê, quando nasce, ele não tem a capacidade de se autorregular, né? E se ele está ativado com adrenalina, ele não consegue se acalmar. O que vai fazer ele calmar é a mãe ou o cuidador falar com calma, devagar, mostrando a sua calma. Por neurônio espelho, o bebê capta isso, capta essa calma. Então, até uma idade, sei lá, de
de 1 ano quase, ou até mais, a criança depende da regulação do meio ambiente. Então, um bebê está chorando. Uma mãe de primeira viagem, ai meu Deus, esse bebê não para. O que eu faço? Eu já dei tudo, já dei mamadeira. Veja que a mãe está ansiosa. Transmite para o bebê e o bebê não tem como regular. Então, ô filhinho, você está chorando? Mamãe já trocou a fralda, tal. Então vem a voz, escuta, acalma. A mãe primeiro precisa se acalmar para ir chegar perto do nenê, porque o nenê possa se regular nela. É bem difícil isso para uma mãe que está experimentando a maternidade, né? Pela Uma mãe que primeira não tem vez, né? experiência, é difícil, né? Porque existe essa cobrança mesmo, não só da sociedade, mas das próprias mães, né? Eu tenho que dar conta desse bebê, o que eu tenho que fazer para resolver, né? Esse choro. Então é bem difícil isso. Mas é a mesma coisa quando a criança cresce e aí tá andando de bicicleta, criança cai, vem chorando, vem para a mãe e fala, eu não te falei, não era para fazer isso, não era. Ou mãe, babá, ou cuidador, né? E dá uma bronca, nós, vem cá. Né? Geralmente, o que você vê nos parquinhos é assim, não foi nada, vai lá. E Não aí foi a nada. criança diz assim, peraí, levei um susto, tô assustado, tá doendo o sangrando meu aqui, joelho. E não foi né? nada. E não foi nada. E aí começa a não dar atenção pro corpo. Começa a prestar atenção só na cabeça. Então não é nada. Quando cai, assim, não Quando é eu me nada. machuco, não é nada. Então esse acolhimento é muito importante. E aí você pergunta para um cliente, o que você está sentindo? Nada. Como nada? Ou seja, o Não trauma dói, pode ser nada, sabe? não ter sentido o que deveria ter sentido. Exato. E passa a não desenvolver essa capacidade de senso-percepção, de autopercepção. Neurocepção seria a Eu palavra acho certa. interessante isso que a gente sempre fala também, né? E legal que você trouxe aqui também. A gente acha que a vida começa quando a gente nasce, né? Mas não é, né? A vida começa quando é feto, né? Ali, você está ali, né? Começando de fato a vida cerebral e intrauterina, né? E dá para, com a Somatic Experience, acessar esse tipo de... Dá para acessar? Dá. Isso a gente vê bastante na clínica, quando a pessoa... Não consegue nem falar. Não consegue nem falar. Fase pré-verbal. Ou seja, tem algo daquela vida intrauterina que não está ali resolvida, né? Nunca fechou esse ciclo, né? Aí no SE, quando não há palavras, ao toque. Só o toque. Só para a pessoa se dar conta que não está sozinha. E às vezes isso desencadeia um choro, uma descarga. E é interessante que a gente está falando sobre o corpo revelar muitas coisas, porque como eu trabalho muito com história de vida, eu sempre falo, né? Fala um pouquinho da sua infância. E é muito comum as pessoas falarem, eu não lembro nada da minha infância. Nada, eu só lembro dos 12 para cá, ou então dos 10 para cá. O pequenininho eu não lembro nada. Isso é uma forma de proteção, né? No entanto, ele está escondido. Em algum lugar está essa memória. E aí você começa a elaborar e a pessoa vai começando a puxar. Nossa, eu lembrei, outro dia eu estava no mercado e eu lembrei de uma cena, eu pequenininho. Ou quando eu vi isso, puxa, eu sei que eu tive isso também. Muito interessante. Cornélia, infelizmente estamos chegando no final. Foi bem legal, foi bem proveitoso. É um tema, acho que para você no dia a dia é mais fácil, né? Que você está há muitos anos lidando com isso, mas para as pessoas que estão procurando, eu te falei, né? As pessoas que chegam no nosso vídeo, é a pessoa que quer estudar um pouquinho mais sobre EC ou a pessoa que está passando por um trauma e quer ver como conseguir sair dessa, né? Porque é isso, né? Porque no final é o que todo mundo quer. E o propósito do Complemente é isso, né? Eu e a Malu, com a ajuda dos nossos convidados, complementar para dar saúde e paz mental para as pessoas. Exato. E no final a gente sempre gosta que as pessoas olhem para aquela câmera ali, nossos convidados, e deem um recado do fundo do coração, olhando para o trauma. O que você pode indicar para as pessoas, além de, obviamente, fazer terapia, né? Se cuidar. Pedir ajuda, né? Pedir ajuda. Eu queria que você desse um recado do fundo do coração desses anos aí que você tem de... Olha, não adianta a gente só olhar para as coisas negativas e ruins que acontecem na vida. Tem sempre alguma coisa que nos dá um pouquinho mais de paz e de alento.
procure esses lugares no seu dia a dia. Não espere que o peso das responsabilidades e encargos seja grande. Entre em contato com a natureza, escute um barulho dos pássaros, de tanta coisa linda que nos cerca. Nutre o seu coração como se você quisesse fazer um baú cheio de coisas boas para te servirem de recurso quando você precisar delas e estiver passando por momentos difíceis. Muito bom. Pratique a presença, né? Esteja presente no seu corpo, na sua vida. Isso é uma bandeira minha. É isso aí, é isso aí. Cornélia, muito obrigada. É um prazer. Foi um prazer te receber aqui. Mais uma vez aqui fechando o Complemente Podcast, agradecendo vocês pela audiência e desejando saúde e paz mental. Gente, um beijo, até a próxima. Fiquem bem. Tchau. Até.